O senador Paulo Bauer tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senador Jorge Viana, saúdo a todos os senadores e senadoras presentes na sessão e na casa, bem como a todos os telespectadores e ouvintes que assistem a esta sessão pelos meios de comunicação. Compareço a essa tribuna, senhor presidente, para aqui abordar o tema que ontem eu pretendia abordar durante o meu pronunciamento, mas que não pude por conta da estratégia da bancada governista de fazer na data de ontem aqui uma articulada defesa do ex-presidente Lula, acusado de várias irregularidades através dos meios de comunicação e também dos meios judiciais do país. Na data de ontem, abordei muito superficialmente a questão da mensagem que a presidente da República, Dilma Rousseff, apresentou na sessão do Congresso Nacional de instalação dos trabalhos da presente legislatura. Mas hoje eu penso e desejo aprofundar um pouco mais a análise que superficialmente fiz ontem. E começo mencionando aqui algo que me chamou a atenção no pronunciamento da presidente. Ela falou de muitas e várias ações e projetos que pretende desenvolver durante este ano à frente da presidência da República. Mas ela não falou de nenhuma atitude, de nenhuma ação concreta que coloque a economia brasileira outra vez em marcha e outra vez em atividade. Nós estamos observando, senhores senadores, senhoras senadoras, que o Brasil está literalmente parado, quando não até andando em marcha ré. São dezenas de milhares de empregos que se vão todos os dias. Nenhum industrial, nenhum empregador nesse país pode manter na folha de pagamentos empregados, funcionários, se não tem vendas, se não tem para onde encaminhar a produção. Por isso, a demissão acontece em meu estado, Santa Catarina, e em todos os estados do Brasil. Demissão de pais de família, demissão de trabalhadores qualificados, profissionais competentes, senador Dário Berger, que do dia para a noite vem o seu sonho acabar. Principalmente a juventude do nosso país, que muito quer e muito deseja prosperar, progredir, ser feliz, perde emprego nas grandes e nas pequenas e médias indústrias e estabelecimentos comerciais. Da mesma forma e do mesmo modo, é preciso mencionar aqui que a presidente não mencionou e não citou nenhuma ação, nenhuma providência, por exemplo, na formulação ou na apresentação de uma política de desenvolvimento industrial para o Brasil. Todos os senhores sabem que nos primeiros 4 anos do primeiro governo da presidente Dilma, ela adotou uma política econômica voltada para o financiamento através do BNDES, subsidiado para que empresas pudessem adquirir equipamentos e pudessem se capitalizar através de investimentos. Só que não adianta dar dinheiro para uma empresa comprar uma máquina se você não dá condições para que a economia nacional funcione a ponto de as pessoas comprarem o produto que aquela máquina gera. E para cada máquina é necessário e indispensável a existência do trabalhador, do operador da máquina, das pessoas que fomentam ela com matéria-prima e também as que depois se encarregam da distribuição do produto que ela efetivamente gera. A presidente não falou em política industrial, lamentavelmente. E a indústria brasileira, senador Bezerra, está recuando progressivamente. Estamos matando a galinha dos ovos de ouro, porque em todos os países desenvolvidos do mundo, Alemanha, Estados Unidos,
Unidos, Inglaterra, Japão, o governo investe, aposta no crescimento industrial, porque ele sim gera mais emprego, gera mais movimento econômico, gera desenvolvimento, gera avanço tecnológico e faz o país virar potência. Nós aqui estamos, infelizmente, subordinados e dependentes das commodities que hoje já não são mais uma riqueza tão excepcional quanto foram há 10 anos passados, há 8 anos passados. Minério de ferro, soja, milho, tudo isso, em função das condições econômicas internacionais, perde valor. E se perde valor, entram menos dólares no Brasil, porque as nossas exportações já não são mais tão valiosas, tão importantes. Consequentemente, se nós não temos política industrial, nós não temos geração de emprego. Se nós não temos geração de emprego, nós temos mais gente dependendo de seguro-desemprego, de programas sociais, de Bolsa Família, coisa que interessa muito ao PT, sem dúvida nenhuma. O PT é um partido que tem uma filosofia, aquela de se mostrar solidário a quem está em dificuldades e a quem vive uma crise. Essa é a bandeira do partido, sempre foi. Até seria louvável se fosse assim e ao mesmo tempo soubesse gerar riqueza, gerar desenvolvimento, acelerar a economia, criar oportunidades, mas isso o PT não sabe fazer, nem o partido, nem a presidente. Aliás, é necessário mencionar, quando o presidente Lula governava o país e crises internacionais aconteceram, para dar movimento econômico ao país, o presidente isentou de impostos a linha branca, por exemplo, os veículos 1.0, material de construção civil, e tudo bem, o Brasil continuou andando. Penalizou-se assim os estados que tiveram menos receita, penalizou-se assim a própria União, que também teve menos receita, mas não adiantou, senador Aloysio, dar condições para que as pessoas comprassem um carro 1.0 sem dar a estrada para o carro andar, sem dar uma melhoria nas condições de vida do motorista que estava devendo um financiamento ao banco. Se fez tudo dentro de uma estratégia político-eleitoral que até deu certo, porque foram sucessivas as vitórias, tanto do PT quanto da presidente Dilma. Agora eu me pergunto, se a presidente da República vem ao Congresso Nacional perante 513 deputados, perante 81 senadores, fala de uma série de planos que ela pretende desenvolver, que não são outra coisa senão acertar o caixa do governo, deficitário por conta da incompetência, que não gera uma economia forte, que pague mais impostos. Se a presidente vem perante o Congresso Nacional defender a criação de uma CPMF e não fala de política industrial, não fala de crescimento econômico, não fala da redução de juros. Ora, senhores, a maior taxa de juros do mundo é esta que se paga no Brasil. O desemprego que existe em todos os lugares, inclusive na minha Santa Catarina, que raramente se viu numa situação como se vê hoje, com desemprego em todos os setores da economia. Aí eu pergunto a vossas excelências, é merecedor de aplauso o discurso da presidente no dia de ontem? Com certeza não. Peço ao presidente a benevolência da concessão de mais alguns minutos, até porque quero ter o prazer de ouvir a parte que me solicita o senador Aloysio Nunes Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Paulo Bauer, eu acompanhei o seu discurso, lúcido, contundente, como sempre. Eu arriscaria uma resposta à pergunta que faz Vossa Excelência. É uma pergunta retórica. O que veio fazer a presidente Dilma no Congresso ontem? Uma pergunta retórica porque o senhor, ao longo do seu discurso, já deu a resposta. Mas eu reafirmaria o seguinte. Ela veio para pedir o aumento a criação da CPMF. Só. Mais nada. No fundo, espremendo tudo aquilo que ela disse, no fundo, ela disse o seguinte, olha, eu quero a CPMF
porque a CPMF é a única solução que me resta hoje, ela disse a solução disponível, para enfrentar no curto prazo a crise fiscal, que é gravíssima. Crise fiscal que foi resultado das políticas irresponsáveis dela e de seu antecessor. E isso é que eu quero no curto prazo. E no longo prazo eu quero fazer a reforma da Previdência. Só que a reforma da Previdência ela não fará, por uma razão muito simples. É que o partido dela não quer, o PT não quer. E ela não tem como apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência, qualquer que seja ela, que exige maioria qualificada, porque é uma proposta constitucional, 3/5 dos votos, se o próprio partido dela rejeita. E a CPMF, o Brasil não quer. Aquelas vaias que ecoaram no plenário ontem, eu quero dizer que não vaiei, eu vou votar contra, mas não vou vaiar. Não vaiei. Aquelas vaias expressam a opinião, o sentimento da imensa maioria dos brasileiros, medidas por pesquisas feitas por institutos de sondagem e também pesquisas que todos nós políticos fazemos quando andamos na rua. Não é mais possível aumentar a carga tributária que hoje já penaliza gravemente os brasileiros e que é um dos obstáculos, aliás, para a retomada do crescimento econômico. Ela veio pedir coisas que o Congresso, uma coisa que o Congresso lhe negará, e outra coisa que o seu próprio partido lhe negará. Agradeço a Vossa Excelência e digo aos senhores senadores e senadoras que teria tido muito mais importância, valor e eco o discurso da presidente no dia de ontem se ela tivesse centrado suas palavras em 3 pontos. Pois não, senadora Luiz? Um post-scriptum. E o discurso da presidente Dilma é tão desimportante, o discurso que ela proferiu ontem, que nós tivemos no plenário do Senado uma sequência de senadores petistas e nenhum deles se referiu ao discurso da presidente. A presidente da República vem ao Congresso Nacional, uma grande operação publicitária, faz um discurso, meia hora depois o Senado se reúne, os senadores petistas correm para o plenário, fazem uma sequência de discursos e nenhuma palavra de elogio ao presidente da República. Vejam o ponto a que chegou o isolamento, a miséria política da presidente Dilma Rousseff. Agradeço a Vossa Excelência e, como eu dizia, se ela tivesse centrado o seu discurso em 3 pontos, apenas 3, fazer com que a máquina pública custe menos e seja mais eficiente. Ações na área da economia que reduzam os juros e ativem a economia. Faça ela funcionar gerando empregos. E a terceira, notícias que dessem aos brasileiros mais tranquilidade e menos medo do crime, porque é o que nós estamos vendo e vivendo no país inteiro. Nós temos mais medo hoje da doença, do crime, da morte, não sei, mas com certeza no crime é onde o governo mais pode atuar, porque a morte não podemos comandar, ela depende de Deus. A doença depende de uma circunstância de vida de cada um. Agora o crime não. O crime depende da ação do poder público, que no Brasil não existe, principalmente no âmbito do governo federal. Ouço o senador Cristóvão Buarque com muito prazer. Senador, eu também assisti lá, presente, o discurso da presidente Dilma. E enquanto eu assisti, eu comparei com o que eu assisti, que faz 10 dias mais ou menos, o discurso do presidente Obama, também no Congresso americano. Primeiro, o nível do discurso, mas o que mais me chocou é que o presidente Obama, quando falou das mortes de norte-americanos jovens em universidades, ele chorou, mas chorou de verdade. E a presidente Dilma falou da microcefalia com a frieza de um médico analisando um doente. Isso me chocou profundamente. O distanciamento, como ela se colocou em relação a isso. O ritmo do discurso foi igual quando falou de CPMF, quando falou de qualquer outro problema e da microcefalia, com a preocupação técnica, sem o sentimento. Isso me chocou profundamente.
até porque as fotos no mundo inteiro, eu creio, mas aqui era do presidente Obama com lágrimas, com sentimento e com responsabilidade, como se ele fosse culpado de que não estava conseguindo parar armas, nem esse mal-estar do jovem norte-americano que comete esses atos com os outros. Eu fiquei frustrado com o discurso dela, na sua totalidade, mas esse aspecto, quando eu comparei com o norte-americano, me chocou profundamente. Agradeço a parte de Vossa Excelência e, sem dúvida nenhuma, o discurso como um todo não teve nenhum conteúdo de emoção e nem de empolgação. Nenhum conteúdo. Ele foi totalmente técnico e absolutamente inconsistente, porque nós chegaremos ao final deste ano e vamos pegar, e eu vou me dar o trabalho de fazê-lo, todo o discurso da Presidente e vou lê-lo de novo aqui. E aí nós vamos ver o que aconteceu. A exemplo dos anos anteriores, a gente vai ver que não aconteceu nada. Senador Dariberg, ouça Vossa Excelência com muito prazer. Senador Paulo Bauer, acompanhe com atenção, mais uma vez, o discurso de Vossa Excelência. E, ao final aí, Vossa Excelência sintetizou algo que me chamou bastante atenção. Primeiro ponto, a eficiência do governo, a eficiência da máquina pública. Segundo ponto, a questão dos juros elevados, que inibe a produção, a geração de emprego e a geração de oportunidade. E a terceira questão da segurança pública. O senador que te antecedeu aqui, o nosso vice-presidente do Senado, fez um relato da violência no Brasil que é bastante significativo. Eu não quero tomar muito o tempo de Vossa Excelência, mas eu quero dizer que eu não posso me conformar como representante de Santa Catarina, assim como Vossa Excelência, e que estamos percebendo que Santa Catarina entrou, embora depois dos outros estados, após os outros estados, também numa descendência preocupante com relação à sua economia, que é forte e diversificada. E aí eu percebo o quanto nós temos que avançar nesse sentido. E não posso admitir que um governo federal gaste dos seus recursos cerca de 500 bilhões de reais para pagamento do serviço e dos juros da dívida, enquanto aplica em saúde 100 milhões de reais, 100 bilhões de reais. Quer dizer, não tem como. Eu fui prefeito, Vossa Excelência foi vice-governador, exerceu vários cargos executivos, a matemática não fecha. Quer dizer, nós temos que levantar fundamentalmente esses problemas e atacá-los de forma cabal e encontrar uma solução para isso, porque, caso contrário, 2016 vai ser um ano com os mesmos problemas e a tendência, na verdade, não é de nós encontrarmos a solução, é de encontrarmos um caminho obscuro, sorrateiro, que vai prejudicando cada vez mais os brasileiros e, contra isso, a favor disso, eu, evidentemente, não posso colaborar. Agradeço a Vossa Excelência e quero fazer até uma observação, antes de ouvir o senador Dalírio Weber. A Presidente fazia o seu pronunciamento ontem e estavam presentes no Senado, ou melhor, no plenário da Câmara, quase todos os ministros que integram o governo federal. Pelo menos eu vi muitos deles lá. E hoje, quando eu abri os jornais, eu imaginei que eu fosse encontrar dezenas de observações e manifestações dos ministros do governo, explicando as ações e as notícias que a Presidente deu. Não vi nenhuma. Absolutamente nenhuma. De nenhum. E eu pergunto, nem o ministro Nelson Barbosa, que veio para o governo para salvar o governo, falou alguma coisa também, porque ele não poderia falar. Ela não falou de economia, ela não falou de receita, falou de ajuste fiscal. Só. Então, o governo não tem integração, o governo não tem articulação. E para encerrar, senhor presidente, agradecendo sua generosidade, ouço o senador Dalírio Weber. Pedindo apenas que seja breve no aparte. Eu sei disso. Eu, na verdade, prorrogação de gostaria prazo. de cumprimentar, o nosso
colega senador de Santa Catarina, Paulo Bauer, que faz, por longo tempo, um grande trabalho em defesa dos interesses do Estado e contribuindo para o bem do Brasil. E, com certeza, digamos, na sua manifestação hoje, ela vem exatamente nesse sentido. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para informar de que nós apresentamos uma proposta de emenda constitucional no dia 5 de novembro do ano passado, exatamente buscando a aprovação por parte do Congresso da criação de igual instrumento que se oferece, digamos, à União, que é a desvinculação das receitas dos estados e dos municípios brasileiros. Porque, na verdade, nós praticamos, ao longo destes últimos 20 anos, uma injustiça com os nossos governadores e com os nossos prefeitos municipais. E nós gostaríamos que esta boa vontade manifesta por parte da presidente Dilma Rousseff na tarde do dia de ontem, que ela fosse coerente com as outras situações em que o governo federal poderia ajudar os estados e os municípios a superarem melhor as suas dificuldades. E o próprio veto aplicado na lei do 13.254, retirando aqueles 15% da multa, no caso da regularização de patrimônio, de ativos no exterior, ela foi, digamos, apresentou esse veto. Ou seja, estou em total sintonia com essa disposição que manifestou ontem. O que a gente vê? Na verdade, digamos, querendo aprovar a CPMF, busca, digamos, acenar para governadores e prefeitos com esta perspectiva de oferecer, digamos, até a desvinculação da receita, quando me parece que esta é uma medida que, com certeza, tanto o Senado quanto a Câmara Federal deverão fazer a exemplo do que se faz há mais de 20 anos com a DRU, que é um instrumento usado pela União para facilitar a gestão financeira das coisas públicas. Agradeço a Vossa Excelência e certamente nós, durante o ano, vamos abordar várias vezes aqueles assuntos que a Presidente apresentou ontem, porque efetivamente nós estamos aqui para ajudar o Brasil, fazê-lo crescer e melhorar. Mas eu tenho muitas dúvidas de que a base do governo no Congresso Nacional, Câmara e Senado, consigam compreender essas propostas do governo e da Presidente, porque elas não estão completas. Elas se referem a determinados pontos, mas não se referem a uma estratégia de conjunto. Não há como melhorar o Brasil se nós não tivermos segurança, pleno emprego e economia funcionando com juro baixo e com as indústrias crescendo e gerando riqueza econômica para o nosso país. Essa presidência parabeniza o senador Paulo Bauer pelo seu pronunciamento, sobretudo quando reclama da falta de propostas de uma política industrial, tendo em vista que o ano passado o Brasil perdeu 1,5 milhão de empregos e mais de 800 mil no setor industrial. Portanto, um discurso oportuno de Vossa Excelência recebe os cumprimentos dessa presidência.